Vamos lá. Irmãos, hoje eu quero falar sobre José. Sabe, irmãos, ontem nós tivemos um estudo e ontem foi muito legal o estudo. E, né, quem pôde participar, né, a gente fez um estudo online ontem e nós falamos sobre a descendência de Adão, né? E nós fomos até 100, perdão. Adão, né? 7. E nós aí fomos até Sem, Cã e Jafé. E sabe, irmãos, depois dessa descendência de Sem, a gente pode ver várias pessoas, Apaxardes, Reu, né? Aí você vai chegar lá agora esqueci o nome, Terá. Aí o pai de Abraão é Naor, Terá, e aí vem Abraão, Isaac e Jacó, né? E a palavra de Deus, ela é muito, muito, muito louca, porque ela te dá uns feeling, umas coisinhas assim, que quando você pega para estudar, você fala assim, mano, que da hora, velho. Quando você começa a aprofundar na palavra, você começa a ver. E ontem foi muito legal porque a gente pôde compartilhar e ver isso, que Deus ele mostra nos mínimos detalhes, né? A gente ontem conseguimos estudar a respeito, né, amor? A respeito das datas, né? Então, Deus ele colocou data na sua palavra, ele tem alguma coisa, né? E ele tinha mesmo, e a gente, para a glória dele, conseguimos achar isso e ver isso, né? Não eu, né? Méritos meus, misericórdia, né? Mas foi muito louco, assim, foi muito bom. Quem tava lá pôde, pelo menos falar que gostaram, né? Mas eu acho que foi muito bom. A Fabi tá falando até hoje, tá vendo? A Fabi curtiu, tava a Fabi, tava a Zana, tava a Elô, né? E foi muito legal, tá? Irmãos, e a gente sabe na história, só arrumar a câmera. Até no nome, né, amor? Os nomes, né? Só arrumar aqui, ó. O significado de cada nome. Entendeu aí? Aí, glória a Deus. Só fui arrumar a câmera, irmãos. Perdão. Irmãos, a gente pega. Travou? Voltou? Deixa eu desligar aqui. Glória a Deus. Deixa eu só desligar então aqui, ó. Voltou aí? Tá legal aí? Voltou, Fabi? Beleza. Deu certo, Fabi? Beleza. Então assim, irmãos, nós temos a palavra de Deus mostrando na genealogia todo mundo certinho, tá? Até chegar em Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve 12 filhos e uma filha, tá? A gente não pode esquecer da filha, né? Que todo mundo esquece, né? E logicamente ele teve 4 mulheres, né? Então a gente não vai entrar neste momento a respeito disso. Foi um homem usado por Deus. Deus trocou o nome dele de Jacó, que Jacó tem o significado aquele que segura no calcanhar, né? Porque ele nasceu tarracado ali, irmãos gêmeos, ele e Esaú. E então ele, segurou, né? Então ele nasceu com o nome, deram o nome de Jacó. Alguns dão a tradução de Jacó como sendo enganador, né? Mas a palavra de Deus mostra que ele teve 12 filhos, Deus mudou o nome para Israel. E aí ele teve 12 filhos. Mas o filho amado, a gente percebe, né, amor? Que foi um filho já na sua velhice, né? Da esposa na qual ele amava, era José, né? Ele teve 2 filhos, José e Benjamim, né? O Benjamim. E a gente sabe na história que Benjamim, né, logo ao seu nascimento, né, a sua esposa, né, veio a falecer, né? Então é onde ficou assim, né? Não, eu fui lá. Você voltou, né? Fui lá em Noé. Lá em Noé não. Não, em Abraão. Nossa. E irmãos, cara, e a gente começa a ver que ele tinha esse filho amado. E a gente começa a perceber que os outros começaram a ter ciúmes, cara, né? E isso é normal entre irmãos, né? Na própria origem, se você entrar lá em Adão, o ciúmes fez Caim matar Abel, né? Ciúmes, inveja, decepção, sei lá o que mais que passou na cabeça, dar a margem ao diabo, né, amor?
Então assim, então a gente percebe que isso é uma coisa que tá no meio. Isso a gente vê até no povo, que eu não vou entrar agora, né? Isso a gente vê. Oxe, ela olhou rápido aqui, foi, né? Achei que só agora tava. Né? Então assim, então a gente percebe que na palavra de Deus sempre tem isso, sempre tem esses momentos. Dentro das nossas casas, muitas vezes a gente tem isso, a gente vê isso, a gente vê isso dentro da igreja, e a gente percebe que é uma forma que o diabo tem, que é uma ferramenta bem antiga, né? Para destruir o seu povo, né? E nesse momento aqui, irmãos, eu quero trazer para vocês a história, trazer a memória a respeito de José, que ele aprendeu tudo do pai. E teoricamente ele executava muito bem o papel, só que ele teve um sonho. E esse sonho que Deus deu para ele foi o seguinte: cara, todo mundo vai se prostrar aos seus pés. Cara, a gente percebe que todo mundo fica meio bravo com ele, né? Por causa da reação. Pô, você tá falando que a gente vai se prostrar aos seus pés? Ele falou, cara, só tô te falando que é um sonho. Eu sonhei, né? E sabe, irmãos, e não aconteceu o sonho tão rápido, né? Sabe, ele ganhou uma roupa do pai. Aquela roupa era a roupa do descendente, né? A roupa do primogênito. Aquela era a roupa daquele que tinha toda a glória do pai, a honra do pai ficava para ele. E os irmãos não gostaram, porque ele tinha irmãos mais velhos, né? Tinha Rubem, né? E logicamente não gostaram. E, irmãos, eu sei que você também sabe dessa história, e você sabe que ele foi pego ali, né, pelos irmãos. Ele ia ser morto, porque ele foi lá para dedurar os irmãos, que os irmãos deram uma voltinha. E os irmãos pegou ele, arrancou a roupa dele, e aí jogou ele num poço, né? E vai matar, não vai matar, e de repente venderam ele como escravo. Eu sei que você sabe de toda essa história, né? Eu não estou querendo aqui, de repente, retornar para você, trazer na sua, né? Ficar, como é que é? Remoendo, né? Remoendo essa história. Mas eu quero que os irmãos saibam que aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Tanto é que a palavra de Deus fala assim, ó, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, tá? Então, às vezes eu vejo até eu, por muitas vezes, falava para Deus, Deus fala comigo, Deus fala comigo. E, cara, ele já tem tem 66 livros. 66 livros da palavra de Deus, sabe? Falando, te encorajando, mostrando para você. De repente você pega a história e em cima dessa história você pode aprender como fazer ou como não fazer, como reagir, como sair, né? A gente tem até um ditado que fala, né, amor? O sábio, o inteligente aprende com os próprios erros, né? Mas o sábio aprende com os erros dos outros. Cara, a gente tem histórias e mais histórias que a gente aprende, tá? Não precisa ser aprofundar demais na palavra de Deus para de repente você aprender algo. Você só precisa saber que você pega pessoas fantásticas que estavam na presença de Deus, mas um vacilo, né? Tipo, é só você imaginar. Adão andava com Deus. A parte da tarde ele estava sentado vendo o pôr do sol, né? O homem que a gente pode dizer que era perfeito, né? Ele errou, ele caiu. Então, a gente tem que começar a olhar e saber o que é aquilo apenas com a leitura. Mas eu quero trazer para você, irmãos, né, nesta live aqui, falar para você que aquilo que Deus te deu é teu. Mas de repente vai demorar, a gente tem nessa história. Quanto tempo demorou para José, para acontecer o que Deus havia mostrado para ele em sonho? E tudo que ele passou, Né? Ainda tudo que ele passou ainda. Não foi apenas demorou, né? Mas ele teve o quê? Ele teve uma conduta de vida na qual ensinou ele, né? Amadurecimento, né? Teve que amadurecer, ele teve que entender, ele teve que, né, passar por algumas coisas que, de verdade, se você ler a palavra e você começar a viver o momento, olha, só por Deus. E de repente, se a gente for ver também,
Eu falo que Deus preparou até o depois para Jacó, né? Que Jacó ele era tão abençoado que até o que aconteceu foi providência de Deus para que Jacó não passasse fome, para que Jacó não tivesse, né? Porque aí depois eles foram levados para o Egito, José já era quem ele era e Deus providenciou tudo para eles. Né? Tudo isso, se a gente for pegar assim, né? É muito trabalhar de Deus, né? Então... É só você imaginar, né? Às vezes, se a gente for ver tudo isso daí, amor, né? É só você pegar quem foram as pessoas que levaram José para o Egito, né? As pessoas que levaram José para o Egito foi, entre aspas, vou pôr entre aspas, pra gente hoje seria, mas na época não foi, mas seria um erro. Porque Deus prometeu a Abraão e a Sara um filho. E Sara entregou Agar. E aí eles tiveram um filho, Ismael, né? E daí vieram os ismaelitas. E quem foi que pegou José e levou para lá? Teoricamente, um erro. Os ismaelitas levaram José até o Egito, né? Então a gente pode ver que o mover de Deus, o que Deus faz, assim, é muito além do nosso entendimento, né? Eu acho que é aí onde entra o relacionamento com Deus, para que a gente realmente conheça, sabe? Porque se de repente a gente pegasse José, como ele foi vendido, porque a palavra de Deus fala que ele foi vendido como escravo. Então, ele é lá na hora que José está lá no pátio, lá, ele está nu para as pessoas, como é que fala? As pessoas avaliarem ele e poder... Dá valor, né? Tipo, como escravo, né? E aí, de repente, a gente começa lendo a palavra de Deus e Deus fala assim, e Deus estava com ele. Aí você fala assim, mas como que Deus estava com uma pessoa dessa? Aí, de repente, a gente, às vezes, a gente, né, tá passando por momentos e você tem uma palavra no teu coração, uma palavra de Deus no teu coração que vai acontecer, sabe? Bênçãos de Deus na tua vida que vai acontecer, mas você tá olhando o seu momento hoje e tudo que você já passou e falando assim, esse caminho não tá me levando para lá. Mas eu te garanto que José também olhou o caminho dele e falou, esse caminho não me leva para os meus sonhos. Não, de forma Esse alguma. caminho não vai me levar para a concretização dos sonhos que eu tive e de repente se ele tivesse permanecido ao lado do pai, aquele seria o local certo. Porque, né? Porque aqui eu vou conseguir, eu vou herdar tudo que o meu pai tem, né? Meu pai já me deu um manto e esse manto já me mostra que eu sou, né, o herdeiro. Eu já percebe que a bênção do meu pai para mim vai ser a maior que a dos meus irmãos, né? Tudo corroborava para isso. Tudo, né? Mas ali ele não poderia exercer tudo o que ele exerceu lá no Egito. Com o faraó, de repente lá na carceragem, lá sendo o melhor carcereiro. Porque ali ele tinha a família dele, que de repente é aquilo que Jesus falou. O profeta ele não tem poder na própria casa dele, né? Jesus falou isso. Então, eu também vejo isso como uma maturidade, porque José provavelmente já era aquele filho mimado, não é? Aquele filho neto, né? Já pega na velhice, né? Então, se de repente José herdasse tudo, e dessa maneira, eu acho que, né? A gente também não vai avaliar isso, mas é por isso que eu gosto de olhar todo o caminho que a gente está percorrendo como um amadurecimento pessoal, para que a gente alcance a promessa de Deus na nossa vida. Mas a promessa de Deus na nossa vida, ela vai além, não vai além, mas, a promessa de Deus na nossa vida é a salvação? A promessa de Deus na nossa vida é a eternidade? Isso sim, Jesus já conquistou pra gente. Não é a gente que vai conquistar. Jesus já conquistou. Mas existe uma promessa, sabe, de governarmos a terra, de sermos aqui reis e sacerdotes. E aí, de repente, você está olhando a sua situação hoje e falando assim, como que eu vou governar dessa maneira? Mas olhe como José, tudo é amadurecimento. Comece a olhar e falar, Jesus, aonde o Senhor está nisso? E comece a enxergar Ele na tua vida. Comece a enxergar o amadurecimento dele. Deus não te prova. Isso não é provação. José não passou por provação. José passou por amadurecimento.
Se ele tivesse passado por provação, eu acho que ele teria desistido no primeiro momento que, de repente, ele foi colocado nu lá e isso é provação e eu não quero passar por isso. Ele teria desistido. Mas, pelo contrário, José entendeu isso como um processo e ele foi o melhor em tudo o que ele passou. Em todo o processo. É aquela coisa, né, que a gente tem, né, escrito na palavra de Deus. Basta cada dia seu mal. Né? Então ele pegou, basta cada dia seu mal. Então, vai passar. Eu quero ler para os irmãos Gênesis 39, que é muito legal. Eu vou ler. Eu não sei se a gente não bateu os. Não vou ler nada. Pode ficar tranquilo. Não. Mas eu quero que você leia. Mas... Não. E aqui, fala assim, José estava lá, chegou no Egito, né? Aí a gente sabe que Potifar foi lá e comprou ele, né? Porque era um rapaz bonito, né? A gente vê, né, as pessoas olhando os dentes, né? Eu já imagino assim, né, aquele coitado, aquele rapaz amarrado, bonito, né? Tava sujo provavelmente porque teve que caminhar, né, por todo aqui sozinho, né? Mas eu acho que olha os dentes, tudo limpinho, tudo bonitinho. E de repente a gente vê aqui no 39. Os mesmos que compraram. Foi? Os ismaelitas. É. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, como eu havia dito, né? Que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero. Cara, amor, como é que o cara foi próspero sendo escravo? Que prosperidade pode existir na mão de um cara que é escravo? E nesse momento a gente sabe que o escravo, ele não tem lucro. O escravo não tem lucro. Mas e o Senhor estava com José e foi varão próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor, letra maiúscula, estava com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e servia-o. Cara, a palavra graça entra aqui. Tá? No hebraico é hesed, tá? Se você for procurar. Irmãos, graça, sabe? Ele fez. Esse aqui, o cara não estava ganhando nada, amor. Teoricamente, ele estava trabalhando para poder deitar, dormir e comer. Ele não tinha, mas ele foi varão próspero. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. Sabe? Esses dias o Samuel, a gente estava dentro do carro e o Samuel perguntou para mim, né? O Samuel e o Leandro, a gente estava conversando, aí falou qual que era a melhor casa, né? Foi isso, né? A pergunta, né? Eu falei assim, entenda o que eu vou dizer. A gente tem que entender o que vai ser dito. Eu falei, mas com Jesus, debaixo da ponte é a melhor casa. Não estou dizendo, nem profetizando, nem proferindo com a minha boca, que é o que eu desejo. Tá? Não é nada disso. O que eu estou querendo dizer é o que este versículo mostra. Tá? E o Senhor estava com José e foi varão próspero. Tá? Então a gente, né, eu expliquei logicamente para o meu filho, porque a gente não pode perder nesses momentos, né? Para poder ensinar aos nossos filhos o amor do nosso Deus, o amor de Cristo. Né? Então a gente sabe, a casa mais linda é onde ele está. É onde Jesus habita. Né? É onde ele está. E se a gente for aqui no 5, que aconteceu que desde que pusera sobre a casa da casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor Deus foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Sabe? Eu fico imaginando que José era aquele cara, fura aqui que vai dar água, né? Eu acho que os caras furavam e davam água. Cara, como é que dão água? É de acordo com a tua palavra. Ele era abençoado em tudo que ele fazia. Sabe aquela coisa? Ele sabia o que estava fazendo, né? Porque era um rapaz instruído, porque ele foi ensinado pelo pai, né? Mas ali naquele momento ele tinha quem ao seu lado? Deus, o Senhor. E é por isso que eu mudei não, a gente conversando com Deus, uma das coisas agora que eu converso com Deus é, Senhor, fica do meu lado, sabe? Fica do meu ladinho aqui, eu quero o Senhor do lado dos meus filhos, do lado da minha esposa, do meu lado, eu quero o Senhor no meu casamento, sabe? Porque aonde Ele está, eu sou um varão próspero.
sabe? Eu sou um varão valoroso. Eu não quero ser um varão teimoso, mas eu quero ser valoroso. Sabe, eu quero, sabe, a gente encontrou a graça. Sabe, quando você descobre Jesus, quando você conhece Jesus, você encontra graça. Sabe? A graça hoje para nós, a graça tem nome. A graça é Jesus. Tá bom? Jesus é a graça. Sabe? Nós somos agraciados pelo que Jesus fez por nós, tá? Jesus fez por nós. Nós recebemos a graça de graça, sem merecer, mas ele fez por amor, tá bom? E olha o que fala aqui no 39:21. Ele foi preso, né? Foi pro cárcere. Porque ele fala assim, quando a mulher tentou ele falou assim, cara, eu não vou pecar contra Deus. Ele podia fazer aquilo, né, amor? Ele podia. Mas o que ele falou? Não vou pecar contra Deus. E fala assim, ó. O Senhor, porém, estava com José. Ou seja, não abandonou José. E estendeu sobre ele a sua benignidade. E deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. A graça de Deus ela é tão fantástica que dá graça para a pessoa e as pessoas olham e vê a graça de Deus sobre você. Cara, que coisa louca. Né, amor? Mano, é um bagulho muito, muito legal. Sabe, você perceber que hoje para nós, sabe, as pessoas olham para você, elas têm que enxergar, sabe o quê? Jesus. As pessoas ao olharem para você, elas vão enxergar o quê? Jesus. Enxergar a graça de Deus. A graça de Deus é Jesus. Pode falar. Não, é que assim, eu não consigo. A gente estava falando sobre José agora e pensando no que ele passou, em ser examinado e tudo que ele fazia, prosperava, sabe? E a gente não consegue não pensar em Jesus, né? Não. Em ter essa ponte de José e Jesus, porque Jesus ele foi examinado, sabe? Jesus, de repente as pessoas olharam para ele lá na hora que ele estava sendo chicoteado, na hora que ele estava sendo judiado, e falaram assim, mas ele não falou que ele era o rei dos judeus, não, ele não falou que era o filho de Deus, sabe? Eles falaram dizer pra ele, você não é o filho de Deus? Desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Ele não falou tudo isso? E aí a gente vê José também desse jeito, porque provavelmente ali tinham pessoas que conheciam ou não, mas assim, José no coração dele falava assim, mas eu sei o meu sonho. Eu acho que Jesus também no coração dele sentia, não, eu vou até o fim. Eu vou até o fim para que todos sejam salvos, para que a gente, assim como Jacó e toda a família, pudesse desfrutar das maravilhas e da riqueza do Egito, da abundância do Egito na época da seca. Receberam da graça de Deus mesmo, porque eles foram abastecidos, né? Eles foram supridos em meio à crise. Assim como a gente. A gente não era merecedor. Jacó ali não era merecedor das riquezas do Egito. Pelo contrário, Jacó teria que dar o que ele tinha para conseguir algo em troca. Seria a sua mão de obra, né? Tipo assim, o seu como, trabalho. Assim como a lei exigiria da gente. A gente Sim. dar alguma coisa para a gente conseguir. Mas aí José passou por tudo que passou lá no Egito. Cumpriu a lei, né? Sabe? Se tornou o segundo mandatário. Tá na ponte, viu, gente? Na ponte entre Jesus. Se tornou o segundo mandatário do Egito. E aí a palavra de Deus fala que Jesus foi dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, e ele subiu e sentou à direita de Deus. Foi dado todo o poder para ele. E aí o que aconteceu? Quando chegam os seus irmãos, ele dá de comer para os seus irmãos. Mas Benjamim, 5 vezes mais. Sabe, irmãos, em toda a palavra de Deus você vai ver isso. Você vai ver o primeiro recebendo uma bênção para ficar para o segundo. Então a gente percebe que José, ele representa muito Jesus. E se a gente for pegar, a gente é Benjamim. A gente recebe 5 vezes mais. Continuou com os cuidados do pai, mas José foi lá, recebeu todas as coisas, todas as punições, passou pelo que tinha que passar, né? Conseguiu chegar, subiu, sentou, né? Segundo mandatário, ou seja, mandava em tudo. E aí de repente ele fala assim, vem e eu vou tratar de vocês. Sai da onde não tem pão e vem para cá para Gósen, aonde há abundância, né?
E tipo assim, vem aqui, ainda teve um esqueminha que ele fez, é até legal, né? Mas a gente entra no outro momento, que trouxe eles como, porque eles cuidassem, não, eles cuidavam de animais, né? Sim, E eles lá, eles não verdade. faziam isso, né? Ele falou, não, vem, fala que vocês mexem com animais e aqui ninguém vai fazer isso, então eles vão deixar vocês quietos, né? Então Jesus, aí você fala assim, o que tem a ver, pastor, com o que você está falando? Tem a ver que Jesus falou assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe? Nós somos soldados de ocupação. É onde aquele versículo que nós somos mais do que vencedores. Né? Então, sabe assim, é muito, cara, é muito legal. A gente vê aqui que o Senhor, e fala que o Senhor pôs a graça nele, para que as pessoas pudessem ver a graça de Deus sobre ele, para que as pessoas sentissem a graça, sabe? E você vê que primeiro ele chega no rapaz, para ele poder ser o segundo mandatário, ele vai e ele vê o sonho do rapaz, o pão, né? O padeiro mor e o copeiro mor. Então a gente percebe que aquele que dava o vinho, né? Ele subiu, mas aquele com o pão teve que morrer. Jesus falou assim, este pão, sabe? Jesus pegou o pão e partiu, ó. Este pão é partido por vós, sabe? Corpo, né? É o meu corpo. Nossa, cara, então tem muita coisa, sabe? Então a gente hoje pega do suco de uva, do vinho, que é o novo mandamento. A gente pega o pão, que representa o corpo de Cristo, e a gente come para que a gente seja sarado, sabe? Então assim, ó, essa ponte aqui, ó, essa parte que a gente faz aqui, cara, dá pra gente virar a noite aqui falando, porque em tudo aqui, ó, em tudo a gente vai ver, sabe? Ele foi, ó, ele foi tentado com uma mulher. E se você for pegar, né, tantas coisas... Jesus o tempo todo foi tentado, né? O tempo todo ele foi testado. Jesus o tempo todo, as pessoas só queriam testar ele para que ele caísse em alguma coisa. Da mesma maneira que fizeram com José. Você acha que além da mulher não teve outras pessoas que de repente tentaram derrubar ele? E não, outras, mas se você pegar a parte de prostituição, a palavra de Deus ela refere... Tipo, amar a Deus acima de todas as coisas, né? Eu tô trazendo um pouco como se fosse a lei, tá? Mas o amar a Deus acima de todas as coisas, se você amar outros deuses, ou outro Deus, ou algo acima de Deus, isso da palavra de Deus a gente entende que é uma prostituição, né? Uhum. Você está negando a Cristo, né? Por isso que a gente vê Apocalipse 13, fala sobre as bestas, Apocalipse 17 fala sobre a prostituta, né? A grande prostituta, aquela que fez do sangue, por que a grande prostituta? Que ela se vestiu, se adornou e vendeu uma coisa que não era dela, né? Então a gente percebe isso. Então assim, não apenas, né, o Jesus ter sido tentado em relação, né, a apenas a mulher, a tentação, né, dessa parte sexual, vamos dizer assim, né, a parte de afinidade íntima, mas também na parte de oferecer outros reinos. Como porque o diabo fez com o diabo ele, levou ele no deserto, levou ele ao cume do pináculo do templo e falou assim, cara, se você se prostrar, eu te darei todos os reinos que foram me dados a mim, né? Então, tipo assim, Jesus, ele rejeitou tudo isso, Jesus, ele conseguiu permanecer, né? E assim, Jesus fez isso porque ele era Deus. Jesus era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Tá? Assim como José, se a gente pensar, José resistiu e foi o melhor em tudo, e não como homem. E não abriu mão de ser hebreu, né? Ele era um homem ali dentro do cárcere ali, ele foi um homem, sabe? Então, em frente à mulher de Faraó, ele era um homem. E foi muito macho, né? Entende? Então... Foi muito homem, né? Porque chegou e falou assim, não, eu não posso fazer isso contra o meu Senhor e também não posso pecar contra Deus. Né? Então, em nenhum momento ele abriu mão daquilo que ele tinha no seu coração, né? Então, assim, irmãos, deixa eu ver se tem aqui o versículo. Oi? Tá. Sabe, não, então vamos ficar assim. Sabe, irmãos, então o que eu quero deixar é o seguinte, nós sabemos a história. Nós sabemos que José foi colocado como segundo mandatário. José pegou os seus irmãos, né? Podia ter descontado nos irmãos, ter acabado com eles, mas em nenhum momento ele fez isso, né? Em nenhum momento ele sobressaiu sobre os irmãos, né? A gente sente um pouquinho na história que ele dá uma
uma esculachada com eles ali, mas a gente percebe que o final, ele também precisava de mais isso, né? Ele precisava também receber a graça, ele tinha que ser agraciado nesse momento também, né? Então ele tinha que acontecer o perdão, e o perdão aconteceu, né? O perdão aconteceu, o amor voltou, né? Então, cara, e aí eu vou deixar aqui, ó. Ixi, já passei. Ah, não vou achar, eu marquei em algum lugar. Ah, não, deixa quieto. Sabe, irmãos? Pode deixar. Não, isso aqui é outra coisa. Deixa quieto. Deixa pra próxima pregação. Tá? E sabe, irmãos? E é muito bom fazer essa ligação pra gente poder aprender, né? E ver. E saber que Deus, se você permitir, se você ouvir a voz do Espírito Santo, tá? Deus, ele fica no controle da sua vida, tá? Mas se você não permitir, não se preocupe. O mundo hoje vive com consequências. Atos, ações e reações, tá bom? Doenças, ação e reação, tá? Não. É normal, velho. Não adianta. E não vem pra cima de mim falar que não é isso, porque é só você voltar e entra lá no YouTube, procura o testemunho que a minha esposa falou pra vocês, e vocês vão ver que um ato normal de um casal, tá? Casamento, 3 anos de casamento, nós tivemos o nosso filho Leandrinho e nós passamos pelo que nós passamos. Por quê? Um ato fisiológico, aconteceu alguma coisa e né, tivemos tudo isso. E o mover do Espírito Santo, o encaminhar de Deus na nossa vida foi o que deu o diferencial, né? Então, assim, um caso raríssimo, né, aconteceu com a gente. Mas o mais raro, sabe? Foi tudo que aconteceu para a gente conseguir a cura, tá? Então, irmãos, então a gente tem que ver isso. Você tem que entregar a sua vida a Jesus e, se você quiser, o controle também para Ele. Por isso que ele fala que o Espírito Santo é o nosso consolador, tá? Não adianta só você deitar assim e falar, Senhor, e ficar chorando, resmungando, falando. Aí na hora que Ele te aconselha, sabe o que você faz? Mas eu queria fazer de outro jeito. Ele é o príncipe da paz. Ele é um maravilhoso conselheiro. Mas o livre-arbítrio é seu, tá? Então José, a gente pode fazer uma ponte entre José e Jesus. Nós podemos fazer a nossa vida como José, mas você também pode receber, você sendo Benjamim, tá? Você sentando à mesa e você sabendo que, como está escrito em Salmos 23, né? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, sabe? E naquele momento ali a gente percebe que ele poderia muito bem, esse Salmos, ser de José, né? Tipo assim, olhar e falar assim, então tá vendo? Falei que vocês iam se prostrar para mim, né? E graças a Deus... Benjamim é como a gente mesmo, né? Não fizemos nada para merecer, Nada. Mas Jesus nos tornou merecedor, né? E 5 vezes mais. Assim né? como José. Benjamim não tinha feito nada, apenas sido irmão. Do mesmo pai, né? Da mesma mãe. E da né? mesma mãe. Né? E José fez, de repente, um merecimento para ele, tornou ele merecedor. E Jesus fez isso com a gente, né? Hoje nós somos merecedores do céu e somos merecedores de reinar em vida por ele. Irmãos, se a gente ficar puxando aqui, a gente vai falar muita muita coisa. E aí ninguém vai ter. E a gente vai ficando aqui, eu já começo a dar umas arrepiadas aqui, eu falei, eita Deus, né? Então, irmãos, em nome de Jesus, espero que vocês tenham gostado da palavra, tá? Amanhã tem mais, tá? Amanhã às 8h30 estaremos aqui. A gente vai começar a live, toca umas 2 musiquinhas até todo mundo entrar e depois a gente vem com a palavra, tá bom? Galera, um beijo, muito obrigado. Deus abençoe vocês grandissimamente, ricamente. Toda sorte de bênção, saúde e vitória sobre a sua vida, a porção dobrada do Espírito sobre você. E a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Não esqueçam Amém? que vocês são grandemente abençoados.
amados. Altamente. Profundamente amados e altamente favorecidos. Em nome de Jesus. Viu? Por Jesus Cristo. Amém? Galera, tô colocando o link aí do YouTube. Dá uma força lá. Cadê? Segue lá. Tá? Cadê? Vai, tio. Ué. Sumiu. Tá, mas eu já coloquei na legenda aí. Tá? Acho que não fez. Vai dar? Deixa eu ver. Não. Já foi. Já foi, tá? Mas só vocês pegar aqui, ó. Aqui pra cima tá... Aqui, ó. Tá bom? Fixar comentário. Pronto. Tá aí, Fixado. beleza? Entra lá, gente. Curte. Dá um joinha. Deixa o seu like. Aí, ó. Se inscreve no E se inscrevam. Os meninos estão falando. Dá uma força tá bom? lá pra gente... Se Deus permitir, semana que vem começam as lives lá na igreja. Então, é necessário a gente ter uma quantidade boa no YouTube, tá bom? Pra gente poder fazer apenas de uma câmera só, tá bom? Porque aqui nós estamos com 2 câmeras, tá? E se eu quisesse o YouTube, seria 3 câmeras, tá bom? Então, daqui a pouquinho, a gente já vai passar esse vídeo pro YouTube, tá bom? Dá uma força lá pra gente, beleza? Se inscreve lá. Sininho, todo mundo já sabe, todo mundo fala isso, é bem chato, mas... E comenta, é necessário para aumentar os... Algoritmos. Eu falo logaritmo, toda vez eu esqueço, confundo, tá bom? Beijo. Beijo, gente. Amo Fiquem vocês. com Deus. Valeu, Bom galera. domingo e até amanhã. Valeu.